Oi, Mari. Boa noite. Boa noite, Placidina. Como é que vai, minha amiga? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Oi, Mari, tudo bom? Oi, tudo. O pessoal tá entrando. Vi que até Tá. Placidina tá nos prestigiando aqui, Cid. Olha só que legal. Eu já até cumprimentei ela aí. Boa noite, É. Thiago, Cíntia. Boa noite, pessoal. Hanna. O pessoal já tá entrando aí. Como é que estão as coisas, Mari? Como é que tá em casa aí? Tudo bem, né? Naquela correria de sempre, mas tudo bem. E vocês, tudo bem? Tudo tranquilo. Eu sei que você fica na correria com os pimpolhos aí também, né? Com os pimpolhos e com o Hulk, né? O E com o Hulk, Hulk. ele andou tendo ciúme das crianças, Cid. Agora ele tá fazendo xixi no tapete de vingança. Ele deu uma regredida. É, mais uma criança em casa, né? Pois é, faz parte. Faz parte. Boa noite, Juliana. O A pessoal tá Juliana entrando aí. entrou. Aham. Jonan, Leandro, muito bacana o pessoal prestigiando. É, muito legal. E o pessoal já. É a nossa arquibancada Como? virtual, né? É, Cíntia, muito bom. É Boa noite, Alexandre, Alexandre. Rodrigo Rodrigo. também, sempre. Vamos lá, vamos começar, Mari? Vamos lá. Então vamos lá. Gente, olha só, boa noite, obrigado a todos que estão participando de mais uma do circuito das lives de direito militar, né? Que agora a gente tem um circuito, porque tem live sempre falando sobre direito militar, isso é muito bacana. Meu nome é Sidney Moura, eu estou aqui falando no Insta do CBPJur, eu sou coordenador do curso de pós-graduação de Direito Militar no CBPJur. Então, o pessoal que tiver interesse lá, se inscreve, a pós online está rolando lá, está começando até uma nova turma agora, semana que vem, dá tempo de se inscrever. A pós presencial vai demorar um tempo ainda, a gente vai depender do como que vai ficar o coronavírus. Bem, gente, hoje o nosso assunto que a gente vai conversar é sobre os principais aspectos da Lei de Organização Judiciária da JMU, a Lei 8457 de 92. E eu tenho uma convidada muito especial, aliás, profunda entendedora do assunto, tem até livro escrito comentando a Lei 8457. Olha lá o livro Fazer lá, ó. propaganda. Viu? Propaganda. Tem até livro falando sobre o assunto. Então, ela é profunda conhecedora desse assunto, ela é também juíza federal da Justiça Militar, né, minha colega, minha vizinha, minha irmã de coração. Mária, é sempre um prazer te receber aqui. Sempre bom Obrigada, conversar com meu você. amigo. O prazer é meu. É, sempre flui um bate-papo muito bom, porque, para quem não sabe, eu e o Cid, nós tomamos posse juntos, nós fizemos o curso de formação juntos, nós somos compadres, ele é padrinho do meu filho, é meu irmão de coração também. E a gente vive, né? A gente trabalha junto no mesmo prédio, aquela coisa toda. Então, é muito bom estar aqui com um amigo, conversando sobre um tema que eu sou apaixonada, né? E Eu você também. também. Muito, Uhum. muito. É, Muito. Mas olha só, hoje a nossa ideia, é assim, o pessoal que está aí nos assistindo, é a gente fazer vários comentários sobre a Lei 8457, a gente destacar o que tem de principal na Lei 8457 de 92, principalmente para o pessoal que está estudando aí, que está querendo conhecer o direito militar, está estudando para os concursos, né? Então a gente separou a nossa live de hoje em três pontos, três divisões principais, e a gente vai tentar ser sempre bem objetivo em tudo que a gente vai comentar aqui, que é para vocês aproveitarem ao máximo aqui do que a gente quer passar para vocês. Então, a gente dividiu em pontos principais da Lei 8457 de 92, as alterações que foram promovidas agora, né, pela Lei 13774 de 2018, e algumas questões polêmicas que provavelmente vão aparecer no concurso aí, e quem está estudando já deve estar pensando nessas questões. Então, a gente vai dividir a nossa live nesses três pontos, nesses três assuntos aí. Para não perder mais tempo, já para a gente já entrar de solo, então, na nossa conversa, então, assim, em relação aos pontos principais, primeiro, o que é a Lei 8457 de 92? É uma lei que organiza toda a Justiça Militar da União. Então, a ideia da Lei 8457 é ela organizar a Justiça Militar, ela estabelecer como é que a Justiça Militar ela funciona dentro do Brasil, ela estabelecer quais são as competências dentro da Justiça Militar e quais são as atribuições dos servidores. É uma lei extremamente importante quando a gente fala em termos de competência, né? Então, por quê? Porque a gente fala em competência da Justiça Militar da União, ela funciona assim. Nós temos uma competência constitucional, lá no artigo 124,
que diz a Justiça Militar julga o crime militar. Nós temos uma competência, para saber o que é crime militar, você tem que ir até o Código Penal Militar e ver lá no artigo 9º o que é o crime militar. Mas para saber aonde que esse crime militar vai ser julgado, a gente precisa ir até a Lei 8457, que ela tem duas competências distintas agora. Nós temos uma competência territorial, para você saber em qual das auditorias espalhadas pelo Brasil aquele crime vai ser julgado, e nós também temos agora uma competência interna, né? Eu gosto mais de chamar de rito, mas o pessoal costuma chamar de competência monocrática ou colegiada, né? Que é para saber se aquele processo vai ser julgado pelo juiz singularmente, monocraticamente, ou vai ser julgado pelo Conselho de Justiça. Então, a ideia da Justiça Militar da União, da Lei 8457, é justamente esquematizar toda a Justiça Militar da União, como ela funciona. Então, esse é o parâmetro principal que a gente vai destrinchar um pouco aqui nesse início da nossa conversa. Mari, quer acrescentar alguma coisa aí? Já nesse Não, início? só que a Constituição, no artigo 124, no parágrafo único, ela disciplina que cabe à lei organizar a Justiça Militar da União, o seu funcionamento e tudo mais. É justamente isso que você falou. Porque além de prever essa questão de competência, tanto territorial quanto do órgão julgador, ela também estabelece as atribuições dos servidores e teve uma alteração importante com a 13774 na questão dos servidores também, que não é uma coisa que a gente comenta muito, porque normalmente não é cobrada em concurso. Mas, por exemplo, a lei estava muito defasada porque ela não tinha a nomenclatura analista judiciário. Ela falava em auxiliar judiciário, ela não falava em técnico judiciário. Então, era tudo regulado por ato normativo do STM, essas funções, que agora a lei corrigiu esse problema, essa irregularidade, né? Então, é uma lei que tem muitas facetas, é uma lei pequenininha, mas ela tem muita coisa. E na prova, e para quem vai exercer advocacia, por exemplo, atuar, operar o direito militar, é essencial esse conhecimento. Até porque, gente, muitas vezes eu e o Dr. Sidney e os outros juízes lá da nossa CJM e na CJMs Brasil afora, a gente se depara com pedidos endereçados ao órgão incompetente, né? Ou nos chamando de juiz de direito, ou muitas vezes nos chamando de STM, enfim, as pessoas fazem uma grande confusão. E é muito importante que se conheça, até para dar uma credibilidade para o que está escrito ali, para a pessoa saber, até quando ela se dirige ao conselho, né, de justiça, saber direitinho para quem que ela está falando, quem é o conselho, porque às vezes se dirige só ao juiz togado, ou não sabe a nomenclatura. Então, é uma coisa que desqualifica o discurso daquela pessoa. Então, é importante conhecer esses meandros para poder bem atuar na justiça militar. Perfeito, né? É isso mesmo. A pessoa tem que conhecer bem o órgão onde ela está atuando, né? Justamente onde ela está peticionando, porque, gente, o pedido já é tudo, né? Então, se você já faz um pedido, começa errado, a primeira impressão já é ruim. Então, é muito bom você conhecer como é que funciona a justiça militar, até para você poder peticionar lá dentro, trabalhar com a justiça militar, né? Então, isso é muito importante. Gente, olha só, vamos lá. Em relação à estrutura da justiça militar, um ponto que eu já queria acrescentar, porque isso cai muito em concurso, inclusive, a Lei 8457, ela define os órgãos da justiça militar diferente do que faz a Constituição da República. Então, assim, vários pontos que a gente vai comentar aqui, vocês já caíram em concursos que a gente passou, né, Mari? Então, ou já caíram, a gente já viu cair. Esse é um. Sempre cai. A Lei 8457 estabelece no artigo 1º que são órgãos da Justiça Militar, Superior Tribunal Militar, Corregedoria da Justiça Militar, Juiz Corregedor Auxiliar, Conselhos de Justiça, Juízes Federais da Justiça Militar e Juízes Federais Substitutos da Justiça Militar. É diferente do que faz a Constituição. A Constituição, no artigo 122, ela diz que são órgãos da Justiça Militar, Superior Tribunal Militar, tribunais e juízes militares instituídos em lei. Olha só, é diferente. Eu já vi muita gente errar a prova, isso principalmente em prova objetiva, porque não se atenta que a definição na Constituição é diferente da definição dada pela Lei 8457. Então, a gente presta atenção, né? E, na verdade, a Constituição foi a técnica. Porque quando ela colocou juiz militar, na verdade, a nossa carreira é de juiz federal da Justiça Militar, que inclusive houve a mudança de nomenclatura do nosso cargo, que nós falaremos mais adiante sobre isso. Mas quando se fala em juiz militar, é aquele militar que é convocado a compor os conselhos. Então, de maneira alguma, poderia estar ali, o juiz militar também faz parte, mas na verdade ele faz parte quando integra o conselho. Então, era importante ter feito essa diferença que tem na lei de organização. Tanto que tem lá, que além dos juízes federais da Justiça Militar e juízes federais substitutos, também são órgãos da Justiça Militar os conselhos de justiça.
né? É bem importante. E a 13.774 também alterou bem a questão da corregedoria, do juiz corregedor auxiliar, que nós falaremos também mais adiante. A pergunta do Edivaldo aqui, que é se é constitucional a definição dada pela Lei 8457, Edivaldo, é sim, porque a Constituição, na verdade, ela foi mais genérica. O que fez a Lei 8457? Ela simplesmente destrinchou, né? Então, ela destrinchou todos os órgãos que compõem. Mas é muito importante você saber e prestar atenção quando for a pergunta, se ela está perguntando em relação à Constituição Federal, como é definido na Constituição Federal, ou como é definido na Lei 8457, porque é diferente de um para o outro. Isso é bem importante. Outra coisa, composição do Superior Tribunal Militar. Por que é importante? E depois isso vai repercutir no que a gente vai falar. Um abraço, Mauro. Um abraço, Mauro. Por que isso vai repercutir, inclusive, no que a gente vai falar depois? Composição do Superior Tribunal Militar. 15 ministros, 10 militares, 5 civis, 4 do Exército, 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica e 5 civis. Muito bem. Todos são oficiais generais do último posto e permanecem na ativa, gente. Olha, o ministro do STM é general da ativa. Isso é muito importante e é muito cobrado em concurso. Sempre tem essa pergunta. É porque, diferente dos comandantes da força, acho que era até isso que você ia falar, se desculpa que eu te interrompi, mas não, os comandantes ótimo. da força, eles passam para reserva, né, para poder galgar esse posto. Agora, os ministros do STM não. E tem muita crítica, porque como é que um militar ele vai integrar ao mesmo tempo o poder executivo e o poder judiciário, né? Então tem muita crítica com relação a eles permanecerem na ativa. Boa noite, Ricardo. Bom te ver. É verdade. Então, assim, até eu já vi até perguntar assim, bom, de quem está nativa, qual é o posto mais alto de cada força? E de quem está nativo, o posto mais alto acaba sendo do ministro do Superior Tribunal Militar. É verdade. Porque o comandante da força, ele não está nativo, ele vai na reserva. Quem prestou atenção na Lei Complementar 97, lá está escrito. Quando passa para o comando da força, o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ele vai para a reserva de forma imediata. Então, na ativa, o posto mais alto acaba sendo do ministro do Superior Tribunal Militar. Claro que, funcionalmente, é o comandante da força, né? A Taliba, boa noite. A Taliba chegou. Boa noite, Taliba. Bom te ver. Outra coisa que eu queria comentar, Mari, e que é muito diferente na Constituição para o pessoal se atentar. A aprovação da escolha dos ministros do Superior Tribunal Militar é feita pelo Senado Federal, como é dos outros ministros de tribunais superiores, mas a aprovação é feita por maioria simples. Todos os outros tribunais superiores é por maioria absoluta no Senado Federal. A do Superior Tribunal Militar é por maioria simples. Isso está na Constituição da República e é reforçado na Lei 8457. Inclusive, é a mesma, né? É a mesma redação da Constituição, está lá na Lei 8457. Agora, Cid, eu só queria falar um pouquinho sobre os ministros civis. Eu não sei se você falaria mais adiante, mas é só para vocês ficarem bem atentos, porque são 5, né? São 3 oriundos da advocacia, com notório saber jurídico, reputação ilibada e tudo mais, e 2 por escolha paritária entre um membro da magistratura militar, um juiz federal da Justiça Militar, e um membro do Ministério Público Militar. Há muita crítica por ser um tribunal, né, um tribunal superior, que tem só um juiz de carreira na sua composição. Há uma crítica bem grande. Tem uma PEC tramitando até há muito tempo para reduzir o número de ministros militares e tudo mais, e aumentar uma vaga para juiz de carreira. Mas essa PEC está parada por enquanto e a Justiça Militar continua em plena vigência, sem nenhuma questão de constitucionalidade nesse sentido, né? Porque é justamente o escabinato em segundo grau e em primeiro grau é que essa intenção da mescla do conhecimento da caserna dos ministros militares e dos juízes militares com o conhecimento técnico jurídico do juiz e dos ministros civis do tribunal. Então é bem importante vocês saberem disso. O interessante, Maria, é que assim, na verdade é a segunda parte da reforma do judiciário, né? Quando teve a emenda 45, foi a primeira parte da reforma do judiciário. Aí ficou faltando uma outra parte. A outra parte da reforma do judiciário, em relação à justiça militar, tinha bem essas duas questões. Era a composição do Superior Tribunal Militar, de diminuir de 15 para 11, né? E a questão da competência da justiça militar da União ficar similar ao que é da Justiça Militar Estadual. Pois então, ficou uma assimetria, né? Porque a emenda 45 modificou a Justiça Militar Estadual e a Justiça Militar da União ficou muito diferente. Muito diferente. Exatamente. Então, essa segunda parte da reforma do Poder Judiciário pode trazer para a Justiça Militar da União todas essas consequências, né? A diferença da composição do STM, que muda,
E também a questão da própria competência material da Justiça Militar da União, que passa a ser muito similar da Justiça Militar Estadual. Então, Sim. o pessoal fica Até a ligado aí. questão para julgar atos relativos a ações disciplinares militares, seria a chamada competência cível, né? Que está sendo muito esperada também. E é bem Exatamente. importante. Eu só queria fazer um parênteses aqui, eu agradecer o Edivaldo, que já comprou meu livro. Obrigada, gente. Agora, só para fazer também um adendo, que meu livro está com meu livro, Dr. Jorge, obviamente, né? Que ele escreveu comigo, uma pessoa generosíssima. O livro está com 20% de desconto, tá? Pela Juruá. E aproveitem então o desconto. E realmente, o Dr. Jorge, assim, é maravilhoso, né, Cid? Não, Ele é uma pessoa super gente, bacana. Tem também o site dele de usos militares. A gente sempre estudou pelos livros dele, que eu acredito que é o maior doutrinador na área do direito penal militar e processo penal militar. Mas vamos verdade. voltar à lei de organização. Não, vamos lá. Essa ideia é maravilhosa. Vamos lá, gente. Voltando à Lei 8457, aspectos principais. Já falei do Superior Tribunal Militar. Então, essa é a segunda instância. Uma outra questão em relação à Lei 8457. A gente não tem Tribunal Regional Militar. Então, nós temos uma segunda instância, que é o Superior Tribunal Militar, e nós temos uma primeira instância, que é formada pelas auditorias militares. Né? Até a gente já vai falar disso também em relação à nomenclatura que não mudou. A gente até vai comentar isso. São 12 CJMs, circunscrições judiciárias militares espalhadas pelo Brasil, né? Tem vários estados do Brasil. E aqui eu queria fazer um comentário, quem já leu a Lei 8457 já está sabendo bem quais são essas 12 CJMs. Mas um comentário muito especial em relação à terceira CJM. Nós dois já tivemos por lá, né, Mari? Sim. Em situações diferentes, né? Eu estava em Porto Alegre como diretor de secretaria, a Mari trabalhou lá em Canoas também, como militar aeronáutica. Então, a terceira CJM tem uma peculiaridade, porque as 3 auditorias ficam dentro do mesmo estado. Então, assim, como é que define o território? Né? Como é que divide, então, a competência territorial da terceira CJM? E isso é muito interessante, gente, que tem um decreto. É um decreto, o decreto é 69.102 de 71, que define quais as cidades que são vinculadas a cada auditoria, que tem uma em Porto Alegre, uma em Bagé e em Santa Maria, e quais cidades pertencem a cada uma. Não é isso, Mária? É bem isso daí, né? Que a gente passou. Exatamente. E é bem interessante a gente destacar, até foi uma aluna, olha só que curioso, Cid, que me chamou a atenção, a Renata, eu acho até que ela está aqui. No site do STM, tinha explicando como é que era a divisão da terceira CJM, e não mencionando o decreto. Tem, só que antes estava falando auditorias do Exército, auditorias, porque antes, nesse decreto, na verdade, tem as auditorias especializadas, que a lei de organização já modificou, porque agora nós temos auditorias mistas, todas as auditorias julgam as 3 forças. Mas antigamente não era assim. E aí, esse decreto permanece assim, e agora tem até um projeto de lei para alterar isso, né? E inclusive alterar ali um pouquinho um outro município, para ajustar essa questão dos municípios. E eu conversei lá no STM, que essa aluna chamou essa atenção, que estava lá transcrito ipsis literis do decreto, e eles tiraram essa parte, que é bem interessante, porque quem for acessar o site do tribunal vai saber, né, direitinho o que está valendo. E para vocês que vão fazer a prova, é um grande bizu levar esse decreto impresso, porque a gente precisou desse decreto. Quem não tinha esse decreto, já perdi a peça, porque você ia endereçar para o juízo incompetente, né? Então, vocês precisam ter esse decreto embaixo do braço, né, Cid? Não, olha só, adivinha qual vai ser o local do crime que eles vão definir? Justamente não tem mais problema. Onde que tem mais problema? No Rio Grande do Sul, porque tem 3 auditorias diferentes, gente. Olha só. Diferentes, É o mais difícil, porque você precisa de uma complementação em relação à Lei 8457. Você precisa olhar lá no decreto. A Mari falou do projeto de lei. O projeto de lei, para quem quer anotar aí, é o projeto de lei 6805 de 2006. 6805-A, Cid, de 2006. Traço-A, isso. Verdade, traço-A. Não esqueça traço-A. Traço-A de 2006, está lá em tramitação na Câmara. A ideia é incluir o artigo 102A na Lei de Organização Judiciária, na Lei 8457/92, que passa a ter daí aquela descrição que está lá no Decreto 69.102 de 71, né? Incorpora na lei, então. Porque o grande problema foi, gente, olha só, é que as cidades, elas foram se emancipando, né? Então, tinha uma cidade que ficava dentro do decreto lá de 71, que se emancipou e virou outros municípios. E agora? Pertence a uma circunscrição? Pertence a outra? Como é que ficou a história toda, né? Então, é bem interessante, Cid, porque esse decreto, ele fala aqui de um município específico que está
foi objeto, está subjúdice, em virtude de ADIM, número 2381-1 do RS, proposta no STF, justamente por conta, município de Bandeira. Então, isso é bem interessante, logicamente, para quem está estudando, ter essa informação, porque a mudança, a primeira coisa que esse projeto corrige é a questão da auditoria, da competência mista de todas as auditorias, né? Todas julgam as três forças. Então, todas as auditorias julgam as três forças. E aí também muda alguns municípios, porque dava problema nessa questão limítrofe, a questão de emancipação dos municípios. Então, agora está mais atualizado, né? De acordo com esse decreto. Então, com esse projeto de lei, desculpe. Então, é bem interessante para vocês lerem e até mencionarem, de repente, numa prova oral, né? Demonstrarem esse conhecimento, que vocês têm esse nível de profundidade de conhecimento. Então, olha só, gente. Em relação a parte assim, que a gente queria trazer de aspectos principais da Lei 8457 seriam esses, né? Então, a definição de competência, de estrutura da Justiça Militar, a definição de atribuição de servidores, que daí a gente não vai tecer maiores comentários, porque isso daí é só dar uma lida lá, né? E como cada servidor tem que trabalhar dentro de cada auditoria. Mas a parte mais importante, os aspectos mais importantes a gente trouxe, de estrutura. Agora a gente vai tratar de um assunto que com certeza vai ser muito cobrado, e se fala muito hoje em dia, que foram as alterações que foram trazidas com a Lei 13.774 de 2018. Ela alterou muito a Lei 8457. Ela deu uma repaginada total, deu uma modernizada na Lei 8457, né? E tem uma... A gente está discutindo a repercussão dessa lei até hoje, né? Tem impacto tanto na primeira instância quanto na segunda. E, assim, a gente vai falar de alguns pontos principais, porque depois, na sequência, a gente vai trazer as polêmicas em relação a esses pontos, né? Então, a gente vai discutir um pouco isso daí também. Começando, nome. Mudou o nome do juiz, né? A gente tinha já um nome que, desde sempre, existiu, que era juiz auditor, e passou a ser juiz federal da Justiça Militar, e juiz federal substituto da Justiça Militar, então já mudou a nomenclatura, mas a gente não teve acompanhado da mudança do nome do juiz, o nome do local onde ele trabalha. Né? Porque se é juiz federal da Justiça Militar, o mais coerente seria ser uma vara federal da Justiça Militar. Então, nós temos hoje um juiz federal da Justiça Militar que trabalha ainda numa auditoria da Justiça Militar. Então, a auditoria permanece, gente, só mudou o nome do juiz. É que, na verdade, essa nomenclatura juiz-auditor vem de uma origem histórica, né? Tem toda uma explicação histórica para isso. O ministro Péricles, até, gente, num almoço lá com ele de um evento, ele falou que, poxa, eu sei que vocês queriam muito que mudasse o nome, mas é que tem uma origem histórica, que o ministro Péricles, essa parte histórica, ele conhece muito. E, realmente, tem uma parte histórica, a nomenclatura, juiz-auditor, mas a população, quando ouvir, pergunta, o que você faz? Aí eu toda orgulhosa, né? Toda feliz. Aí eu sou juiz-auditora. Mas é da área fiscal, é da Receita Federal. Aí, até você explicar o que é, não, é da Justiça Militar, mas você é militar, aí vem tudo aquilo. Então, a nomenclatura foi importante para mostrar que é um ramo do Poder Judiciário, que é um cargo do Poder Judiciário, que é um juiz, é um magistrado, né? Então, foi bem importante. Teve até, na época da alteração, muita gente que criticou, é porque os juízes estão querendo, por vaidade, essa questão de ser um juiz federal. Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Essa não foi a intenção. A intenção foi justamente modernizar. A Lei 13.774, ela veio para modernizar a Lei de Organização da Justiça Militar da União. Uma pena que os demais diplomas legislativos que nós temos não também foram atualizados. O CPPM, por exemplo, toda vez que ele se refere a juiz auditor, o auditor. Então, fica um negócio em descompasso, né? Toda a legislação deveria ser adaptada e atualizada, e elas deveriam conversar entre elas, e não são, infelizmente. Nós somos assim, nós padecemos de esquecimento do legislador mesmo. Por isso que quando teve a modificação da Lei 13.774 e da 13.491, a gente até foi um pouco pego de surpresa, porque foi rápido, até relativamente rápido o trâmite. O da 13.491, então, foi um susto, né? Porque ninguém esperava, era para ser uma lei temporária e tudo mais. Enfim, foram ganhos para a Justiça Militar importantes, mas nós temos muito que caminhar ainda. Então, essa mudança veio em muito boa hora, justamente para aproximar a população, a sociedade da nossa carreira, que é uma carreira extremamente relevante. Para quem quer fazer concurso, já vamos deixar o spoiler, né, Cid? Porque acreditamos que daqui a uns 5 anos, mais ou menos, vão surgir algumas vagas em virtude de algumas aposentadorias compulsórias. Eu recebo muitos directs de pessoas perguntando de curso preparatório para o concurso de juiz, porque como eu e o Cid, a gente
era o nosso sonho ser juiz federal da Justiça Militar, então juiz auditor, e a gente se preparou para isso. Imagina, o Cid tinha passado no concurso anterior a esse, então ele ficou 10 anos estudando de novo, para passar de novo. Então, assim, era o nosso sonho. E assim, é um trem que passa uma vez, né? Porque demora muito para ter de novo. A carreira é pequena, são poucas vagas. Então, quem tem essa vontade, gente, já faz um plano de estudo, não para de estudar. E nós queremos montar um curso preparatório que vai ser preparado com muito carinho para vocês. É. Deixa eu te dar um spoiler, vale a pena, gente, viu? É bom, Nós queremos acompanhar todas as fases, inclusive, né? Principalmente a fase oral. A gente passou por muita coisa, então a gente espera agregar bastante ao estudo de vocês. Trazer a experiência de tudo que a gente sofreu aí para poder entrar, né? Assim, muito importante, assim, só voltando aqui, é muito importante, Maria, que você falou a respeito de que teve alteração da Lei 8.457 e não foi acompanhada do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar, que é a chamada coerência sistêmica, né? Uhum. No direito penal militar, a gente carece um pouco dessa coerência sistêmica mesmo, né? Então, eu sempre falo nas lives que a gente tem, olha só, você vai estudar o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, se prepara para você fazer filtragem constitucional de boa parte dele. São códigos que datam de 1969 e que não foram alterados desde então. Então, obviamente, muitos dos institutos que ali são tratados e das regras que são trazidas por ali, elas não estão em consonância com o que diz a nossa Constituição de 88. Então, tem que fazer essa filtragem de muita coisa. Né? E muita coisa não foi recepcionada mesmo. Né? Então, não tem como aplicar. Então, isso, hoje em dia, a gente ainda sofre, porque a gente percebe que muitas alterações legislativas esquecem, e aqui eu vou botar entre vários aspas, né? Esquecem o direito penal militar. Então, não alteram. Tem um novo instituto de direito penal, do processo penal, e não é colocado, não é inserido dentro do direito penal militar, do CPM, do CPPM, e daí gera aquele caminhão de discussão se aplica na justiça militar ou não, né? Que a gente está mais acostumado de ouvir o pessoal sempre perguntar se aplica ou não se aplica. Sempre fica essa discussão, porque o legislador não se preocupa em inserir. Sim, eu acho que teria que ter uma modernização total, e sempre que fosse alterado o CP e o CPP, verificar se cabe ou não à justiça militar. Isso facilitaria muito, né? Eu acredito que precisa ter um novo olhar para a justiça militar, mas a gente está trabalhando isso, né, Cid? Através das aulas, das lives, procurando também estar bem próximo à comunidade acadêmica, no sentido de estar nas universidades, porque isso é importante, é bem importante. É difícil para a gente operar o direito militar dessa forma, né? Precisa estar sempre antenado e atualizado com o que tem de mais moderno dentro do direito penal e do processo penal militar. Até para ter segurança jurídica para o próprio jurisdicionado, para ele saber, poxa, aqui vai aplicar o que a mim, né? Porque numa auditoria, o juiz entende uma coisa e o promotor também. Na outra, numa auditoria, aplica a cor de não persecução penal para deserção, e na outra não aplica, e assim vai. Então fica complicado. Não abordaremos esse tema. Não abordaremos esse tema. Não falaremos disso. Vamos lá. Seguindo, então, olha só, outra alteração que foi promovida pela Lei 8457, pela Lei 13774 de 2018, em relação à presidência do Conselho. Isso é bem importante. Olha, a presidência do Conselho deixou de ser do oficial mais antigo que compunha o Conselho de Justiça e passou para o juiz federal da Justiça Militar. Na verdade, agora ganhou coerência, né? Muito. Tá no artigo 30, no inciso 1A, que está dizendo, ó, presidir os conselhos de justiça, isso ele faz monocraticamente. Então, preside o Conselho de Justiça. Está em consonância agora com o que diz o artigo 36 do CPPM. Eu sempre pensei assim. O artigo 36 diz que o juiz proverá a regularidade do processo e a execução da lei e manterá a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força militar. Olha só, se o juiz proverá a regularidade do processo, dentro da regularidade do processo está a regularidade da audiência. Então, se ele era o responsável pela regularidade da audiência, como que ele não presidia o conselho? Então, antes era... Não, e até eu tenho um caso interessante que eu sempre conto, foi até no nosso curso de formação lá em Brasília, eu não sei se você vai se lembrar, mas eu cheguei, né, para fazer uma audiência e tinha um oficial que era o presidente do conselho, que antes era o oficial mais antigo, e ele imprimiu o artigo 29 da lei, que tem a competência do presidente, e ele chegou e falou, olha, doutora, eu vou fazer tudo na audiência, porque eu sou presidente do conselho. Eu falei, coronel, o senhor tem certeza disso, coronel?
Porque assim, eu vou deixar na sua mão. Se o bicho pegar, eu não vou fazer nada. O senhor tá falando com o senhor, tá com o senhor. Daí ele, não, porque Largou a bomba. Então tá. que horror. Foi terrível, né? Foi uma catástrofe, não preciso falar. Porque ele se enrolou porque ele não tem o conhecimento jurídico. Ele não sabe como conduzir uma audiência. Se para nós, juízes, já é às vezes difícil, em virtude das coisas que acontecem na audiência, que acontece de tudo mesmo. Imagina só, para uma pessoa que, né, não é formada em direito, não tem esse conhecimento. Então, começou a acontecer um monte de coisa, as partes levantando questão de ordem e tal. Aí ele ficou muito nervoso. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou retomar, vamos começar de novo. Eu vou retomar. Eu declaro aberta a sessão. Aí a gente voltou. Porque, olha só, o artigo 29, ele fala qual a competência dos presidentes dos conselhos. Abrir as sessões, presidi-las, apurar e proclamar as decisões do conselho. Como é que ele ia proclamar as decisões do conselho, por exemplo? Ele não saberia nem indicar o artigo legal, nem nada. Mandar proceder à leitura de ata da sessão anterior, ok. Nomear defensor ao acusado que não o tiver e curador ao réu revel incapaz. Ele também não teria esse conhecimento. Manter a regularidade dos trabalhos da sessão, mandando retirar do recinto as pessoas que portarem armas ou perturbarem a ordem, atuando-as no caso de flagrante delito. Conceder a palavra ao representante do MPM, ao assistente, ao defensor, pelo tempo previsto em lei. Resolver questões de ordem suscitadas pelas partes, que acontecem muito em audiência, né? E vem de tudo, então a pessoa tem que saber o que vai fazer. E mandar consignar em ata incidente ocorrido no curso da sessão. Então, eu acho que essa mudança foi super importante, foi salutar para o andamento do processo, justamente para estar em consonância com esse artigo do Código de Processo Penal Militar, que tem mais sentido, né? O juiz, ele realmente tem que dominar a audiência, ele tem que determinar tudo que será feito. Eu só tive essa experiência. Não sei se você teve alguma experiência do militar mais antigo querer exercitar essa competência, mas não deu certo. Você teve alguma? Não, nenhum teve essa coragem. Então, assim, mas é muito importante isso daí, porque na prática, gente, olha só, nas auditorias espalhadas pelo Brasil, na prática já vinha acontecendo isso mesmo. O que acontecia era que o juiz, que era o juiz togado, o juiz auditor, então na época, né, ele já dizia tudo que tinha que acontecer dentro da audiência, e daí ficava só um mise-en-scène, daí assim, era o presidente do conselho que lá, está aberta a audiência, pronto. Aí o juiz, que era o juiz auditor na época, fazia todo o resto. Né? Então, era presidente para... Aí no final a gente falava, o senhor pode declarar encerrada a sessão. Aí... exatamente. Então, assim, então, a Lei 847, essa alteração veio trazer justamente o que acontecia de fato, agora também é de direito, e agora está tudo certo. Né? Agora... Legitimou o exercício dessas competências pelo juiz federal da Justiça Militar. Boa noite, Vilma. Bom te ver aqui. Olha lá, em relação a outra alteração da lei, que foi trazida na lei do 457, muito importante, a competência monocrática. Né? Até então, até a edição da lei 13774, a gente só tinha competência colegiada. Todos os crimes eram julgados pelo Conselho de Justiça, ou permanente ou especial. A partir da edição dessa lei, os crimes praticados por civis, seja sozinhos, seja em conjunto com um militar, passaram a ser julgados monocraticamente pelo juiz federal, né? Processados e julgados perante o juiz federal. Eu nem vou adentrar na polêmica, vai ter mais polêmica disso ainda, né? Foi o artigo 30 que mudou, gente, só para vocês ficarem sabendo. Compete ao juiz federal da Justiça Militar monocraticamente processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos 1 e 3 do artigo 9º do CPM, e militares quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. Mas já vamos até entrar um pouco na polêmica aqui, né? Vamos, porque não tem como falar disso sem adentrar na polêmica. Uhum. O grande problema, o que é civil? Fala gente, esse negócio de civil, eu brinquei na aula outro dia, que parece coisa do Harry Potter. É o civil puro, o civil não puro. Sabe aquela coisa assim? Você o civil trouxa. Civil trouxa. Você lê isso e fica pensando, meu Deus, por quê? Criou-se uma situação... Porque quando a lei foi redigida, pensada, não se pensou nessa situação. Daquele militar que perde a condição no curso do processo. Que qual é a mens legis, né? Poxa, o civil tem que ser processado e julgado pelo juiz monocraticamente. Então, aquele militar que perde essa condição no curso do processo, ele virou um civil. Então, qual seria o raciocínio? Que, então, ele tem que ser processado e julgado pelo juiz federal monocraticamente. E era o que nós estávamos fazendo. 95% dos juízes de primeira instância estavam fazendo isso. Nós temos até o nosso enunciado da primeira jornada de direito militar, que é assim,
a gente fica com receio de falar, mas é importante até para vocês terem mais subsídio. Não, porque como concurso para o MPM, provavelmente eles vão manter, né, um entendimento do STM, que é um entendimento deles mesmo. Inclusive tem um enunciado, acho que é número 19 da Câmara de Coordenação e Revisão nesse sentido, de que aquele militar que pede essa condição no curso do processo, ele continua, na verdade tem que ser analisado a condição de militar no momento da prática delitiva. Então, isso é indiferente, né? Foi o que acabou culminando na edição da súmula número 17, porque teve o IRDR. Aliás, quando apareceu esse IRDR, foi muito curioso, porque nós não estávamos acostumados com o Instituto do Processo Civil, né? Aliás, assim, Hoje eu não sei se aplica mesmo, né? Mas tá, tudo bem, aplicado. Você acredita que antes disso, um advogado levantou essa questão não do civil, mas ele falou da incompetência da justiça militar? Eu não lembro, eu acho que era assim, para processar e julgar civil. E ele trouxe essa questão, ele chegou a apresentar um IRDR, e aí nem tinha começado ainda essa situação e tal, e ele acabou desistindo em audiência. Ele falou que mudava tal, o posicionamento, porque eu acho que ele ficou com receio de que não fosse aceito, enfim. Mas tumultuou essa questão do IRDR porque, primeiro, né, trouxeram o Instituto do Processo Civil, que é um instituto que nós não estamos muito habituados, foi realmente uma novidade, e modificou tudo, porque a partir daquele momento, a partir da edição da lei, né, nós começamos a praticar isso. Poxa, então aquele militar perdeu a condição de militar, virou um civil, competência do juiz federal monocraticamente. E aí o tribunal começou a anular, quando subia lá em grau de recurso, todos os processos, mandando que fosse processado e julgado pelo Conselho. E aí acabou culminando na edição da súmula número 17, mas é muito curioso isso, porque nós continuamos com o mesmo posicionamento, né, Cid? Só que, logicamente, nós vamos seguir o tribunal. Amarrou, né? Pois amarrou. Com a súmula sim. Até assim, a minha ideia sempre foi o seguinte: o que fundamenta a atuação de um militar no Conselho de Justiça? Ele está ali, ele não está ali pelo conhecimento jurídico, ele está ali justamente pelo conhecimento da caserna. Sim. Então, para possibilitar e justificar a existência dele naquele momento e todas as suas decisões e sentenças com base na hierarquia e disciplina. Aí a grande pergunta é, como é que ele vai se utilizar de hierarquia e disciplina diante de uma pessoa que não se submete mais a ela? Pois é. Esse é um ponto que vai sem resposta até agora, né? Não tem resposta para essa pergunta. E me parece que como que eu vou fazer isso? A pessoa não vai voltar a ser militar mais. E é curioso, porque esse raciocínio, que é para analisar a condição daquele militar no momento da prática delitiva, com relação ao crime de insubmissão, o tribunal já teve a oportunidade de apreciar e, por maioria, decidiu de forma contrária, que a competência é do conselho, não porque o agente, no momento da prática delitiva, é civil, então a competência deveria ser do juiz federal da justiça militar, mas não, a competência é do conselho porque é um crime propriamente militar, porque é um crime contra o serviço dever. Então, assim, é complicado, né? Eu entendo que contrariou totalmente a súmula número 17, lógico, que esse julgado foi anterior à edição da súmula, mas o tribunal já pensava dessa maneira. Mas olha só, então vamos lá. Vamos tentar pensar com a cabeça de quem criou a súmula 17. Se o que justifica a aplicação da hierarquia e disciplina é o momento do crime, que é o que eles estão definindo na súmula, então eu tenho que voltar no tempo, né? Para chegar naquele momento em que a pessoa praticou o crime, ele era militar, então tá, eu vou tratar com ele, levando em consideração hierarquia e disciplina. Então, no crime de submissão não dá, porque o crime de submissão é cometido pelo civil. Sim. Ele não teve nenhum treinamento militar, não tem a menor ideia do que seja a vida militar. Na verdade, ele até nem foi para... O problema é justamente esse, né? Ele não apareceu no ato da convocação, né? Não foi na unidade lá para ele ser integrado na unidade. Então, o grande problema, incorporado, o grande problema é como é que eu vou aplicar em relação a essa pessoa que não tem a menor noção, então, de hierarquia e disciplina, as regras de hierarquia e disciplina. Então, não tem coerência. Aí não dá. Com todo respeito, eu não tenho nenhum processo de insubmissão, mas se aparecer vai ser monocrático. Olha, eu vou ser bem sincero, quando eu era assessora dos juízes lá em Brasília, eu manuseei alguns processos de insubmissão que ainda eram físicos, né? Assim, antiquíssimos, não é nem processo, não, tinha processo, mas tinha mais IPI. E assim, Cid, eu nunca recebi denúncia por insubmissão, desde que a gente começou. Enfim, é complicado. A insubmissão sempre vai ser o furo. A insubmissão sempre né? Até quando o pessoal resolve conceituar crime propriamente militar, que é uma briga danada, a insubmissão sempre é problema. Exato. Nunca se encaixa em nenhum conceito, né? Não dá. Só naquele de crime tipicamente militar, é o único, porque o resto realmente fica, propriamente e impropriamente, fica complicado.
Fica complicado, né? Isso daí dá uma outra live, inclusive. É. Mas vamos seguindo. A gente falou de processo de julgamento civil, tem uma outra coisa que foi incorporada agora à competência do juiz federal, que é o julgamento de habeas corpus e habeas data, quando o ato foi da autoridade militar e essa autoridade militar não foi general. Uhum. Isso é julgado pelo Superior Tribunal Militar. Agora não. Tá, gente? O habeas corpus contra a autoridade militar, ato da autoridade militar, é julgado pelo juiz federal da Justiça Militar aqui em primeira instância. Uhum. Então, eu já tive um, você já teve? Já. Eu já tive um também. Então, se passou a ser do juiz federal. Uhum. Aliás, data que é o problema, né? Não consigo enxergar. Eu não A consegui competência que chegar a tem um hoje em exemplo. dia. Várias vezes eu quebrei minha cabeça, eu não consegui chegar a um exemplo de Não. aplicação. O Fernando Teles, nosso amigo, professor, tá aí. Oi, Fernando. Não tiver, amigo. Então, assim, em relação a essa competência, você vai cair no concurso, com certeza vão perguntar. Sim. Então, Essas tá. alterações todas, Cid, eu acho que o candidato tem que ficar muito ligado, porque vão cobrar mais as alterações mesmo. As questões polêmicas, mais ainda, né? Eu acho que É. até numa segunda fase vai ser uma coisa mais explorada e tudo mais, numa prova oral. Por isso que é importante, porque o que define uma resposta mais completa é justamente esse nível de detalhamento, sabe? É você saber, por exemplo, o Exatamente. enunciado da jornada, é você saber o número do enunciado da Câmara de Coordenação e Revisão que trata do tema, é você saber o número do decreto que divide a terceira CJM e saber também do projeto de lei. Então, é interessante você agregar todo esse conhecimento para, na hora, ter bastante informação para passar para o seu examinador. E outra coisa, você trabalhar o tempo. Porque quanto mais tempo você falar sobre o assunto e falar com propriedade, você não deixa ele te perguntar uma coisa que você não sabe, né? Isso é muito complicado na prova oral. Na prova oral, eu não sei, até queria dar uma dica para o pessoal, não sei, acho que ainda está rolando. O Ministério Público de Minas Gerais está fazendo as provas orais online. Eu até cheguei a assistir um pouquinho e é bem tenso, né? Porque, graças a Deus, na nossa época não tinha isso. Acho que ia ficar mais nervosa ainda sabendo que outras pessoas estavam assistindo. Porque é muito fácil você estar no conforto da sua casa assistindo, essa resposta eu sei, não sei o quê. Porque na prova oral, normalmente, não se perguntam coisas mirabolantes. Mas o aluno Não. precisa ter aquela segurança para responder, perguntam muito conceitos e tudo mais. Então, a diferença para sua nota ser um pouco melhor, para ser a sua diferença entre um candidato e outros, é esse nível de refinamento, de conhecimento. É importante. Eu E quem sempre falo quiser, para o então, pessoal, assiste lá no YouTube, no canal do Ministério tá Público de rolando, Minas, tá as rolando. provas orais. Tá rolando, Eu sempre falo para o pessoal que está estudando, assim, e que a gente conversa, que muito mais importante que você discutir o sexo dos anjos, aquele chifre e cabeça de cavalo, é você saber bem o básico. Sim. Se você souber bem o básico, claro, com um nível de detalhamento a respeito do que pode acontecer, essas alterações, mas não precisa entender a profundidade do assunto. Você vai passar no concurso, porque você vai ter muito respaldo e muita coisa que você interliga na hora de responder. Que às vezes a pessoa que sempre perde um tempão estudando uma teoria mirabolante de 1500 e esquece de estudar o básico. E É você vai chegar verdade. numa prova oral, eles vão te perguntar o básico. E daí assim, poxa, eu não sei nem o básico, e agora? Você Porque olha falou só, tudo, Cid. você põe no lugar do examinador. O examinador, ele quer saber se você tem o conhecimento básico necessário para trabalhar naquela área. Então, ele não vai te perguntar nada tão profundo que você possa ler depois no trabalho. Ele vai te perguntar se você sabe o básico. Ele vai perguntar algumas definições básicas. E uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo, gente, olha só, leia os doutrinadores, claro, leia, jurisprudência, leia, mas crie também os seus conceitos. Uhum. Crie, você cria os seus próprios conceitos, porque é muito mais fácil de lembrar, gente, na hora que você vai responder. Chega Sim. na prova oral, se você tem um conceito seu, vai sair naturalmente. Você sai como, ó, não estou conversando, sai o conceito. Porque se você tentar sempre decorar o conceito de algum doutrinador, o problema é que pode a memória falhar nesse momento. E outra coisa, o examinador pode pensar assim, gente, eu não quero saber o que estava pensando o Nelson Green. Eu não quero saber, eu quero saber o que você acha disso. O que Muitas vezes você eles pensa. perguntam qual é a sua opinião. E eu acho assim, quem chegou na prova oral é porque o candidato já está muito preparado. Ele está preparado. Então, o que você tem que trabalhar? Essa questão emocional, essa questão de impostação da voz, porque o examinador, ele quer ver ali um colega. Então, você tem que estar preparado e tem que mostrar, poxa, eu sou um promotor de justiça, sabe? Eu sou uma juíza. Tem que chegar assim, gente, porque realmente é muito tenso. A Cris está falando que fica nervosa só de assistir e que torce pelos candidatos. É tenso, Cris, mas se você chegar, quando você chegar lá, você vai saber que você consegue. Você tem que se preparar. Isso é muito importante. Preparação é muito importante.
E tem que chegou... acreditar sempre, né? Sempre. Sempre tem que pensar, poxa, eu consigo, eu vou fazer. E esse conhecimento de você criar os seus conceitos, de você montar o seu caderno, de você ter um estudo constante. Porque tem dias que você senta para estudar e o negócio não flui. Mas pelo Tá. menos aquele ler uma jurisprudência, aquele dia que não está fluindo muito, sempre está nessa constância de estudar. Eu tinha gatilhos os dias que eu estava menos animado para estudar. Eu fui criando alguns gatilhos, ou era alguma música, ou é algum pensamento, ou é voltar, começar a pensar por que eu comecei aquilo tudo, né? Eu até postei esses dias atrás eu até postei no Instagram, eu perdi o ônibus para estudar, o que eu faço? Lembra que é pobre, né? Então era mais ou menos assim. Tinha alguns gatilhos, pô, tô desanimado hoje, então assim, mas o que eu faço para me motivar? Então você cria os seus gatilhos, né? Porque É. tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de algum pensamento que anime, então alguma coisa nesse sentido é importante para quem está estudando. Então, Eu me visualizava toda noite antes de dormir de toga. Toda noite eu pensando com a minha toga. então Tanto que no dia que eu coloquei a toga, no dia da posse, foi um dia tão emocionante. Bom, a posse é um momento assim, parece que você tá muito, flutuando, né? muito, É muito, muito muito. especial. E aí, no dia que eu coloquei a toga, eu falei, meu Deus, valeu a pena tudo que eu passei para chegar até aqui. E vale. E vale, e vale. É. Pode escrever aí, vale. Vale toda a batalha, né? É. Funciona. Então, vamos lá. Vamos Vamos voltar, lá, fechando vamos as paredes, voltar. vamos voltar aqui, né? Bom, gente, algumas questões polêmicas que a gente vai tratar a respeito daquilo que a gente já conversou, mas a gente já até adiantou, que na verdade é esse conflito de entendimento sobre a condição de civil. Né? A gente já até falou da súmula 17, falou do enunciado número 1, né? Que é da primeira jornada do direito militar, que são dos juízes de primeira instância. O Supremo Tribunal Federal ainda não tem uma posição definida a respeito disso. Pode ser que no julgamento da ADPF 289, que vai acontecer em breve, né? Eu estava conversando com o Fernando esses dias, pode acontecer que defina essa condição do que seja civil para a justiça militar. Se é o momento do crime ou se é durante todo o processo. Então também não tem. Mas em relação às cortes internacionais de direitos humanos, tem. As Cortes Internacionais de Direitos Humanos, a CIDH, né, Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem dois casos que são emblemáticos e os dois casos trazem a mesma mensagem. O civil não pode ser julgado por um militar. É o mesmo recado nos dois casos. Para quem quer anotar, é o caso Castilho Peruzzi e outros versus Peru, de 1999, e caso Palamara Iribarne versus Chile, de 2005. São os dois leading case que falam a respeito disso. Essa ideia de que o civil não pode ser julgado pelo militar, a Lei 13.774 até deu uma arrumada na primeira instância. Até ficou assim. Ainda também enjambrado, porque eu acho que daí se virou civil tem que ser monocraticamente, né? O nosso pensamento de primeira instância. Mas o grande problema que a gente enxerga hoje é a segunda instância, né, Mari? A segunda instância que é o problema, porque chega lá, é julgado por todos os ministros. Então, os ministros militares e ministros civis. E a saída que tem, a própria lei de organização tem uma saída, que é instituir turmas. Então, criar uma turma só de ministros civis para apreciar esses recursos oriundos de civis, né? Mas até agora, tem a previsão lá na lei tudo direitinho, mas até agora não houve movimentação nesse sentido. Então, é uma crítica muito grande que se faz, porque na primeira instância, ok, essa questão da não submissão à hierarquia e disciplina, tudo isso é respeitado, mas chega na segunda instância, não é. Não é. E assim, a gente pode ter uma consequência bem grande, porque no julgamento da ADPF 289 pode acontecer justamente isso. Do STF falar assim, tudo bem, olha, o juiz em primeira instância julga o civil. E em segunda instância também o julgamento tem que ser feito por civil, senão não é constitucional, não tá de acordo com as normas internacionais. Aí criou um problemão, né? Aí criou um problemão, porque pode Cid, anular tudo que já foi feito recentemente, inclusive, nem né? fale, vamos ver como é que isso vai caminhar. O direito Exatamente. militar destacado está perguntando como ficou a disposição dos assentos nas sessões dos Conselhos de Justiça prevista no artigo 400 do CPPM após as alterações da LOGME. Juiz no Bom, meio. é muito importante. Até falar uma coisa interessante, que recentemente o Ministério Público Militar, um membro do Ministério Público Militar, entrou com uma representação no interesse da Justiça Militar questionando os assentos também. Bom, quando alterou a lei de organização, pela Lei 13.774, o juiz federal já passou a sentar no centro. Então, ele ali é o presidente do conselho, ele fica no centro. E aí, cada auditor... Havia uma certa divergência, né, Cid, com as auditorias com relação aos assentos dos juízes militares. Por que é importante esse negócio de assento? Quem vai olhar isso e falar, meu Deus, o que importa da pessoa sentar num banco, sentar no outro, enfim.
O Código de Processo Penal Militar, ele disciplina a ordem de votação. E que tem que ser do militar mais moderno para o militar mais antigo, justamente para o militar mais moderno não ficar constrangido em votar de forma diversa do mais antigo. Ou seja, não ter nenhuma forma de ingerência, de manipulação de votos em virtude da hierarquia, né? Essa não é a ideia. Então, o Código visou preservar isso. Aí, cada auditoria estava fazendo de um jeito, aí o MPM interpôs essa representação no interesse da Justiça Militar e houve uma padronização dos assentos agora, tá? Isso. Aí, para eu explicar, a gente tem que colocar 1, 2, explicar direitinho. Você consegue explicar, Cid? A gente, quer ver? Eu até tenho, peraí que eu tenho um papelzinho aqui. Vai falando que eu tenho um papelzinho aqui. Tá, eu até consigo explicar porque o tribunal acabou estipulando que é a posição que eu também acho que era correta desde o início. Funciona assim, olha, gente, como quem é militar sabe como é que funciona a questão do cerimonial militar. A autoridade mais importante fica no centro, no meio, e daí vai a importância para o lado direito e para o lado esquerdo dos mais próximos. Então, o mais importante do meio, na sequência, do lado direito, centro do lado direito, o segundo importância, o terceiro importância do lado esquerdo, porque está mais próximo, depois de novo do lado direito, na ponta direita, o terceiro importância, e por fim, ou menos importante que seria, podemos falar assim, na outra ponta esquerda. Ó, tem esse esqueminha que depois eu vou tirar foto e postar no Instagram, tá? O pessoal lá da minha auditoria fez. É um bisusário que na hora ali do aperto, lógico, depois já fica na massa do sangue, aquela coisa que a gente agrava, mas é isso mesmo, Cid, que você falou. E realmente tinha muita divergência, cada auditoria fazia de um jeito, precisava de uma padronização. O mais importante é a colheita do voto ser feita da forma correta, né? Isso. Então é por isso que os assentos, porque aí o juiz ele tinha que olhar e perguntar, então ele tem que fazer da forma correta para não gerar uma nulidade. Não, é verdade, sim. É muito importante porque se você colher o voto de forma equivocada, desrespeitando a ordem, até um assunto que eu tratei com o Fernando Tez na live. Aí, meu filho, você vai ter que marcar outro julgamento, fazer com outro conselho, porque dependendo do resultado, perdeu tudo. É verdade. Né? Porque daí o presidente já exerceu a sua influência em relação ao que é inferior hierarquicamente, e se a pessoa for condenada, então aí azedou mesmo. Daí, se foi condenado por causa desses votos, aí não tem que fazer. Tem que fazer o julgamento com outro conselho. Olha o tamanho. Nossa, um transtorno danado. Então, isso daí realmente é muito importante. Então, vamos lá. Só lembra que eu falei lá no começo que o tribunal é formado por militares oficiais, generais, que estão no quadro da ativa? Então, tá aí um grande problema. Falei que a gente ia falar de voto? O civil é julgado em segunda instância por um militar que está na ativa. Então não tem nenhum argumento. Ele está na reserva. Não está, não. Está na ativa. Não tem como salvar. Eu entendo que não tem como salvar. Não tem como salvar se instituir uma turma de ministros civis. Aí tem como salvar. Né? Seria o caso. Mas não tem, da forma como está... Não dá. Não dá. Vai dar problema, né? Bom, uma outra questão aqui que a gente precisa tratar, Mari, é a questão do tratamento do militar estadual perante a justiça militar. Isso aqui é bem importante. Vamos lá. Como que eu considero o militar estadual para fim de aplicação da lei penal militar? Como um militar federal ou como um civil? Eu vou falar da posição 1, você fala da posição 2. Né? Eu vou falar da posição 1 até porque eu compartilho da ideia da 1. Vamos lá. Posição 1, em relação a isso. Paridade de tratamento entre Justiça Militar Estadual e Justiça Militar da União. O que acontece? Vamos lá. Artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal diz o seguinte: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes definidos em lei. Muito bem. Se para a Justiça Militar Estadual, os militares federais, então, são considerados como se fossem civis, né? Porque ela só julga os militares estaduais. Sim. Então, por uma questão de paridade e de lógica, na Justiça Militar da União, os militares estaduais também seriam considerados como civis, por uma questão de lógica. Então, um militar estadual que praticasse um crime contra uma organização, contra a instituição federal das Forças Armadas, ele recebeu o tratamento como civil, e aí o julgamento monocrático, né? Aí que é o ponto que vai dar o problemão aí. Pois mas o tribunal entende de forma diversa.
O É, tribunal, eu eu até concordo. postei o acórdão no meu Instagram, deu o maior rebu isso, um monte de gente É, eu não comentando. concordo. Teve gente que falou, eu vou parar de estudar, cada hora é uma coisa e não sei o quê. Mas o tribunal entende e já tem um tempo, tá? Inclusive, esse acórdão, salvo engano, o relator foi o ministro Péricles, ou, na verdade, não É. sei se foi ele, ou ele cita, no corpo do acórdão, cita outro acórdão que o relator foi o ministro Péricles, que ele entende que sim, que o militar estadual, ele é considerado militar para fins de aplicação da lei penal militar. O que isso vai impactar? Vai impactar no órgão julgador. Porque aí ele vai ter que ser processado e julgado por um conselho de justiça, ou federal, ou especial, ou permanente. Isso vai impactar, a depender de quem seja. E outra coisa, né? Vai impactar também, por exemplo, em alguns crimes. Violência contra superior. Se ele é considerado militar, então tem hierarquia entre eles. E aí, como é que vai fazer? Então, vai impactar numa série de coisas. E isso deve ser levado em consideração para vocês que estão estudando. Então, pensem na posição do STM, mas também tem posição em contrário de muitos doutrinadores também. A minha, por exemplo, é contrário. Eu não concordo com o STM, não consigo enxergar essa lógica de um militar estadual praticar violência contra o superior contra o militar federal. Eu não Eu concordo. também acho, eu acho bem complicado, bem complicado. Não vejo como, mas é a posição que o STM está adotando, e inclusive o STM, se não me engano, teve até um acordo falando disso, que se o militar estadual for um oficial, tem que ser pelo Conselho Especial de Justiça. Falou, e nesse caso desse acordo que eu postei, ele era um oficial da reserva. E mesmo assim ele entendeu que algumas pessoas falam, quando é militar da reserva, equiparado a civil, não sei o quê. Não. Para fins de órgão julgador, tem que ser um conselho. E nesse caso, como era um capitão da reserva, foi um conselho especial. Para ver assim como não faz muito sentido, porque olha só, a ideia do Conselho Especial é julgar os pares. Não Uhum. é? É. Oficiais das Forças Armadas são diferentes de oficiais das forças estaduais. Uhum. São. Ponto. Não tem como dizer que são iguais. Eu não enxergo Sim. como são. Só porque são submetidos ao mesmo regime de hierarquia e disciplina, porque os dois são. Aliás, são as únicas pessoas no país que são, né? Militares Uhum. estaduais em relação ao artigo 42 da Constituição Federal e os militares federais no artigo 142. Curiosamente, é 42 e 142. Né? É mais fácil São para gravar até. mais fácil para gravar. Não, Uhum. e da Justiça Militar é 124 ainda. Então, para ninguém mais esquecer. Né? Tudo bem parecido. Né? Mas são as únicas pessoas que são submetidas à hierarquia e disciplina. Mas não é só porque é submetido na hierarquia e disciplina que tem que ser tratado como iguais. Tanto que na Justiça Militar Estadual, eles são tratados como bem diferentes. Uhum. Então, aí eu não consigo enxergar. Com todo Pois respeito à é. posição do Mas é bem importante para o data aluno máxima saber. dele, Porque eu lembro, Cid, na segunda fase do MPM, até o Fernando pode ajudar, que o doutor Jorge César de Assis, eu acho que ele entende que é militar. E né? aí tinha essa questão do superior, lembra? Tinha. Fernando, ajuda aí a Uhum. gente. Eu lembro disso na prova, que faz muito tempo. Nossa, faz muito tempo. Mas vocês têm que saber direitinho mesmo essas questões, o que o STM entende, o que a doutrina entende. Tem sempre posicionamento para os dois lados. Dificilmente isso vai ser perguntado numa primeira fase, praticamente impossível. Não, Gente, dá não, muito trabalho, muito porque polêmico. assim, eu Muito polêmico. trabalho nos cursos, né, e eu faço questões, às vezes, de simulado. Dá muito trabalho para fazer uma questão que não é passível de anulação. Então, eu acredito que o examinador ele não vai querer ter trabalho, né? De anular, ter que fazer outra coisa. Então, eu acho que ele vai fazer uma coisa mais simples. Tanto que nas outras provas a gente tem visto que é mais uma coisa mais simples, não tem polêmica, porque senão gera dúvida e aí vai ter que anular a questão. Mas uma Exatamente. segunda fase para uma prova oral, e como a gente sempre falou, Cid, até na nossa outra live, que o candidato, ele tem que estar já estudando para a primeira fase em concomitância com a segunda, porque é muito próximo Não uma dá da tempo. outra, ele tem que saber de tudo isso. Então a gente tem que abordar essas questões polêmicas justamente porque a segunda fase vai correr, né? É. Mário, olha só, tá acabando o nosso tempo. Passa rápido, né? Quando a Voa! gente voa, quando a gente tá gostando do assunto. É, Como a nossa ideia é fazer. Essa era uma live bem prática e bem objetiva, gente, para você ter umas ideias gerais aí do que é a Lei 8457 e como ela está funcionando hoje em dia. Então, olha, gente, obrigado pela companhia. Todo mundo que estava assistindo aí, muito bom conversar com vocês. Mari, minha irmã, é sempre bom bater um papo contigo. Dar um beijão no Iel, um abração desse meu afilhado lindo. E a gente volta a conversar outras vezes aí, pessoal. Muito bom ver vocês, hein? Olha, eu queria agradecer muito o convite do CBP Jura, eu dou aula no CBP Jura com muito carinho, foi minha pós-graduação, né? Na época até que eu estava me preparando para o concurso, tenho muito carinho por todo mundo, pela Efigênia, pela Márcia, pela Isis, pelo Pedro, pelo Braulio, e claro, por você que é o coordenador.
E é muito bom a gente estar aqui, porque parece que eu estou conversando com você assim, você aqui em casa, a gente tomando um café, ou lá no gabinete, como a gente fez tantas vezes, né? É muito Sempre é assim, bacana. né? É muito bom, a gente tem uma dúvida, um fala com o outro e tá maravilhoso. E também tá na presença de todos vocês, acompanhando aqui, prestigiando a gente. A gente faz com amor. Todas essas lives, tanto eu quanto o Cid, o Ataliba, o Fernando, o Cláudio, o Wendel, todo mundo a gente faz É. com amor, a gente quer passar conhecimento, quer ajudar e quer